Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo da série Metal Futuro Entrevista. Hoje nós vamos conversar com o Marco Antônio Palini, engenheiro de materiais, diretor da GKN do Brasil, empresa do grupo multinacional britânico GKN, com mais de 250 anos de história e 20 anos de operações no país. Seja bem-vindo, Palini. Eu queria começar esse bate-papo falando um pouco do seu extenso currículo e como é que foi a sua chegada na metalurgia do pó. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Meu primeiro contato com metalurgia do pó ainda foi como estagiário na Bosch, né? Eu era estagiário, fui contratado como engenheiro de pesquisa e meu trabalho de estágio foi desenvolver uma peça diesel, uma solda de uma peça diesel, melhorando uma anterior que estava falhando em campo, né? E estava trazendo prejuízo para Bosch, recall, esse tipo de coisa. E com a solução para esse problema, eu acabei sendo contratado, né? Então, eu passei praticamente 13 anos na Bosch, trabalhando em diversas áreas, né? Desenvolvemos, por exemplo, metais para injeção eletrônica, com álcool, não tinha no Brasil. Então, isso foi tudo desenvolvido no Brasil, a Alemanha não tinha experiência. Em paralelo, nesse período, eu trabalhava com sinterizado, desenvolvendo outras coisas, inclusive realmente fazendo peças sinterizadas lá dentro, com um protótipo, testando, depois passando para fornecedores, né? Como exemplos, a gente fez os primeiras engrenagens, né, de motores de partida, os núcleos magnéticos de motor de partida, que era uma classe nova de material. Para essa classe, não existia no Brasil um fornecedor que tinha fornos para fazer material magnético, então a gente desenvolveu com empresas americanas. E isso abriu para mim a oportunidade de trabalhar nessa empresa americana, que era chamada Windfall. A gente desenvolveu esses protótipos no Brasil, tentamos achar um fornecedor, não deu. Trouxemos diversos fornecedores do exterior, no final o Windfall ganhou o negócio. Passados uns anos, eles resolveram fazer uma fábrica no Brasil e eu fui convidado para trabalhar com eles. E desde então não parei mais. E essa parte, né, fazendo só uma pausa, essa parte toda dessas novos desenhos de peças e materiais, sempre considerando peças em pó, né, feitas com pó metálico. Metalurgia do pó. Mas quando você fez aquela sua primeira, como estagiário, você estava falando na Bosch, os pós metálicos, você tinha esse conhecimento, você já começou a pensar em pó como uma solução? É um conhecimento que você teve na faculdade, por exemplo, ou algo que você foi buscar em outra área, assim, por exemplo? Essa é uma pergunta interessante. As universidades no Brasil, infelizmente, eles tratam essa tecnologia que é chamada metalurgia do pó ou sinterizado, né, que é fazer peça a partir de pó metálico, de uma maneira como se fosse um subprocesso. Enquanto eu fiz engenharia de materiais, ou seja, né, eu trabalhei com materiais de todo jeito. Enquanto você dispensa bastante tempo para fundição, para usinagem, para forjamento, outros processos, metalurgia do pó era parte de um módulo lá de vários processos menores, vamos dizer assim. E nesse caso, eu tinha uma formação muito básica, mas dei a sorte de ter um chefe que era um doutor, né, em metalurgia, que me forçou a estudar. Então, em 6 meses, eu li, acho que 8, 10 livros de metalurgia do pó. Recebi treinamentos, né, de alemães que vieram para a Bosch, né, especialistas em metalurgia do pó. E eu me apaixonei pela coisa, então a gente se dedica mais, né? A ponto de a gente fazer alguns pós-alternativos no IPT em São Paulo, até começar o contato com a Höganäs da Suécia, que é a Höganäs aí de Mogi das Cruzes, e com a Höganäs Corporation, que na época era parte também, né, da Höganäs Suécia. E daí eu comecei a pegar a amostra de pó dessas empresas, né? E aí a sua chegada na GKN foi em que momento? A GKN, após eu passar pela Windfall, ela cresceu, virou Metaldyne, nós desenvolvemos muita coisa lá em termos de peças de metalurgia do pó para carros, para linha branca, né, compressor de geladeira, outras coisas, né, parte de jardinagem também.
A GKN, ela abriu uma oportunidade. Eu tinha ido para os Estados Unidos de novo em 2016. A Metaldyne aqui no Brasil, ela estava fechando o negócio de metalurgia do pó convencional e abrindo usinagem de bielas. Só que essas bielas sinterizadas, forjadas também de pó, vinham do México. E surgiu a oportunidade de uma diretoria de desenvolvimento de clientes asiáticos nos Estados Unidos. Eu fui para lá, comecei a fazer a preparação para a mudança, levei minha esposa, tudo. Mas a minha mãe, ela é uma pessoa já bem de idade, ela começou a passar mal, eu resolvi ficar no Brasil. E nesse momento eu tive a oportunidade de ir para a GKN. Caiu como uma luva, eu queria voltar para a área mais técnica, eu estava em área administrativa, né? Eu era o gerente de planta na Metaldyne, né, naquele momento. Surgiu uma oportunidade de área de engenharia com algumas funções globais. Muito interessante. Eu acabei começando com o processo, desenvolvemos cerca de 60 peças no primeiro ano. Eu era responsável também pela parte de gestão do projeto, né, na parte de cronogramas, o que estava acontecendo, tudo. Eu fui assumindo funções, acabei pegando engenharia de produto, engenharia de manufatura, engenharia de manutenção e juntei tudo em uma engenharia só. E nesse ano agora, em maio recente, eu passei a parte de engenharia de fábrica para outra pessoa que foi promovida à gerência e fiquei como diretor de engenharia e vendas. Mas continuo com a parte técnica, embora tenha agora a parte administrativa de vendas. Né? Eu sinto que o engenheiro metalúrgico, no caso, isso não escapa, né? Não. É algo que realmente as pessoas que trabalham com isso gostam de sempre estar envolvidas de alguma forma. Se for profissionalmente, melhor ainda, mas se for auxiliando, né, projetos, eu tenho percebido muito isso. Muito interessante essa história. E, bom, Metal Futuro, a gente começou a trazer esse tema, né, de pós-metálicos, justamente para a gente poder falar um pouco do cenário atual e também falando do futuro, né? Quais são as possibilidades do futuro de utilização do pó? Mas para a gente chegar lá, para falar de futuro, a gente precisa falar mais do cenário atual. E indo na linha, assim, acho que uma das linhas do seu trabalho, que é de engenharia de materiais, usando pós-metálicos. A gente sabe que a área automotiva hoje é a que mais demanda, eu não sei se a palavra demanda seria a melhor palavra, mas que de fato usa mais peças produzidas em pós, né? Esse é o cenário mesmo. Eu queria que você falasse um pouco disso, o porquê ser a área automotiva e se a gente tem algum outro mercado já se destacando em uso de peças em pó. Ok. Hoje, ainda a área automotiva é a que mais consome, né, peças sinterizadas. Tem algumas razões para isso. Primeiro, porque a metalurgia do pó ela te permite, né, fazer alguns produtos, algumas formas que você não consegue fazer por outros processos. Você usa 95% do material, tá? Você vai. Se comparar com usinagem, tem casos que você cria 50% de cavaco, ou seja, isso é refúgio desse material que você está jogando fora. A metalurgia do pó, para gerar o pó, ela usa esses refúgios de outros processos de usinagem, estamparia e gera o pó. Então, é um processo ecologicamente correto. Você tem alguns ramos da metalurgia do pó, a gente fala muito do que a gente chama de metalurgia do pó convencional, que é a prensagem do pó uniaxialmente. Tá? Isso te dá algumas limitações, só que existem processos outros, como, né, injeção de pós, agora a manufatura aditiva, que isso é o futuro, vou falar um pouquinho mais depois, elas estão aí surgindo com oportunidades assim enormes, né? Então, você tem muita flexibilidade, você pode fazer qualquer coisa, pode trabalhar com qualquer liga. E tem algumas coisas da metalurgia do pó que são únicas. Por exemplo, são coisas que hoje estão caindo em desuso, mas filamentos de lâmpada eles são base tungstênio. E você não tinha como produzir um filamento de lâmpada se não tivesse um pó de tungstênio. Tungstênio ele funde a 4.000 graus, então não tem um forno para você fundir e fazer. Então, por reações químicas, esse tungstênio ele era purificado, feito um pó,
eram colocado um ligante e isso depois era aquecido para juntar as partículas, né, num processo metalúrgico. Embora hoje você não tenha mais quase lâmpada incandescente, você ainda usa essa tecnologia para outras aplicações. Você ainda tem muito farol de carro que ainda usa esse tipo de filamento de tungstênio. Agora, peças automotivas. Motores usam muitas peças automotivas, tá? Mancais de girabrequim, eixos comando de válvula, os lobbies, caixa de transmissão, um monte de engrenagem, sincronizadores, anéis de trava, algumas travas de transmissão. Então, você chega a ter num carro hoje, aqui no Brasil, em torno de 20 quilos de peças que são produzidas por metalurgia do pó. Nos Estados Unidos, chega até a 25 quilos. Explicação para isso. Os Estados Unidos tem hoje 98% dos carros com câmbio automático. Em câmbio automático, um câmbio automático ele tem de 12 a 15 quilos de peças sinterizadas. Tá? Aqui no Brasil, isso vai acontecer. Se a gente pensar que há 20 anos atrás a gente tinha 5% de carro com transmissão automática e hoje nós já estamos em 45%, então a gente ainda tem um potencial aí para crescimento em carros. Na parte de manufatura aditiva, né? Manufatura aditiva nada mais é do que como se fosse uma impressão 3D que está muito comum. Hoje a gente compra e tem em casa para fazer aí os bonequinhos de plástico, alguma coisa de plástico. Hoje existem impressoras de metal. Existem diversas tecnologias, mas existe uma tecnologia que está predominando, né? Que é a de leito de pó com laser. Inclusive, a empresa que eu trabalho, a GKN, ela é detentora de uma patente nisso, junto com a HP, para fazer volume, porque uma impressora 3D é lenta. Então, funcionava até agora a manufatura aditiva metálica para, por exemplo, uma peça de implante médico, base de titânio e alumínio, para correção, por exemplo, uma manutenção de turbina de jato. Quando você desmonta ali, você tem aquelas palhetas dentro da turbina, pode ter uma quebrada, você pode corrigir uma daquelas lá, né? Fazer uma daquelas. Você faz o projeto 3D e imprime, né? Simples. Porém, por uma produção para veículo, coisas que você demanda, por exemplo, 50 mil peças por mês, tá? O processo era lento. Então, a GKN junto com a HP desenvolveram um sistema que eles têm uma máquina relativamente grande, de até 5 metros de comprimento, que você consegue simultaneamente gerar esse 3D de 400, 500 peças por hora. Mas esse processo demanda o uso de um forno posterior. Mas não tem problema, você põe em linha, então a produção seria 400, 500 peças hora. Então, isso é uma coisa que logo... Você entende que a manufatura aditiva de metal ela vai ocupar espaço, ocupar no bom sentido, porque trabalham juntas, mas na sinterização em si, acho que vai ganhar mais espaço essa impressão 3D em metal? Sim, com os anos ela vai tomar parte, não vai substituir, né, por questão de custo, né? A metalurgia do pó dita convencional, que é a prensagem, ela ainda é rápida para alguns produtos. Produtos simples, como buchas de eletrodomésticos, por exemplo, né, não faz sentido você fazer manufatura aditiva. Agora, uma peça completamente complicada, né, um suporte de bomba de combustível que vai dentro do tanque todo cheio de reentrâncias, de furos, né? Então, isso vale a pena. Demandaria muita operação de usinagem no sinterizado convencional. Eu teria que fazer o sinterizado convencional e depois fazer furos, né? Fazer essas reentrâncias. Manufatura aditiva, a peça sai pronta. Alta precisão, né? Eu cheguei a ver algumas peças e mesmo em tamanhos bem reduzidos, tem uma alta precisão. Sim, esse é outro detalhe. Uma manufatura convencional, né? Sinterizado convencional por prensagem, a área da peça ela vai determinar o tamanho da prensa. Então, imagina, vou te dar um número aí, ó, uma peça de 100 milímetros de diâmetro, ela pode demandar prensas de até 500 toneladas, dependendo do material que você está prensando. Tá? Manufatura aditiva você não tem.
um limite. Eu não preciso de prensa, de pressão, não preciso, sabe, de um pó de alta compressibilidade. Então, eu preciso só de uma máquina que tenha tamanho suficiente. Então, ela é adequada para fazer um bracket desses que vão em aparelhos dentários. Nós estamos falando de coisa de menos de 1 grama, até peças de quilos, né? Existem peças aí em mercado, por exemplo, carros elétricos hoje, a gente pensa em carro elétrico, ele tem sistema de refrigeração também. O motor elétrico, ele aquece muito, se ele aquece muito, ele perde a eficiência. Então, para manter a eficiência, ele tem um sistema de circulação de água. Para fazer isso, você precisa de uma espécie de um copo grande, e a parede do copo ela tem uma serpentina passando água. Por manufatura aditiva, você faz um copo desse, ele chega a pesar quase 10 quilos. Tá? Então, e o motor é montado por dentro desse copo. Então, é um processo que não tem muitas limitações. Por enquanto, é preço do equipamento, né? Tecnologia dos pós, que não é um pó comum. Além dele ser um pó, né, nanométrico em termos de tamanho, ele também tem um revestimento, né, plástico aí, que vai ajudar a fazer, vamos dizer, essa impressão 3D, né? Juntar essas partículas ali. O pó, então, ele tem uma granulometria dele baixa e é revestida com plástico? Depende do processo, né? Alguns processos não, aí você, que a gente chama, né, de fusão a laser, você faz as camadas. Imagina que você tem uma caixa que tem um nível de pó baixinho, um feixe de laser passa em cima dessa caixa, ele faz a primeira camada da peça. A máquina nivela esse pó, ou seja, vem um braço, traz o pó em cima de novo, passa o laser, faz a segunda camada. E assim você vai crescendo a peça, tá? Em 3D. Desculpa, a gente falou bastante do mercado automotivo. Algum outro mercado, na sua opinião, se destaca assim que pode usar mais essa tecnologia e não usa? E por qual motivo seria esse? Seria custo? Seria falta de conhecimento, tecnologia, demanda? Aonde você imagina que o pó metálico pode avançar mais no sentido de materiais? Sim. Existe uma tecnologia que ela está no mercado há cerca de 20 anos, aí sim, que é uma aplicação desses pós metálicos para motores elétricos. Tá? Seria, nesse caso, o pó de ferro ultra puro, esse sim revestido com um plástico, que é um isolante, de espessura também na ordem nanométrica, que você pode compactar peças de motores elétricos. Eu não sei se você tem, aí você já viu um motor elétrico aberto, né? As pessoas que vão ver isso, uns podem ter visto, outros não, é muito fácil, é só procurar na internet e pedir, né, o Mr. Google para mostrar um motor elétrico em explosão aberto, né? Você tem pacotes de lâminas no qual são enrolados fios de cobre, né, em forma circular. Você pode substituir isso por segmentos metálicos com o cobre enrolado só nesses segmentos. Esses segmentos são feitos com esses materiais, são os materiais magneticamente moles chamados, né? Mas compósitos, porque na realidade tem uma mistura ali de ferro com plástico. Já existe isso no mercado, né? Vou dar um exemplo aqui prático, por exemplo, carros da Toyota, o sistema de arrefecimento, ele tem um motor elétrico ali que usa esse material. A Bosch, nos injetores diesel, ela usa também um núcleo magnético dentro desse material. Então, tem uma oportunidade. Você pensar que um carro moderno, você pegar uma BMW, uma Mercedes, um Audi, eles chegam a ter 110 motores elétricos no carro. Tudo tem motor elétrico. Certo? É um absurdo. Então, ajuste a altura de banco para você mover o banco dos dois lados, vidros, sabe, limpadores, tudo que você vai fazer, o motor, vários pequenos motores fazendo alguma coisa, sabe, abertura de porta-mala, né, abertura de pinos, de porta. Então, você vai imaginando, tudo isso é motor elétrico. Tá? Então, e motor elétrico você usa em tudo, né? Então, você pensa aí, um carro no futuro aí, nós já temos os carros híbridos, já temos carros 100% elétricos, tipo Tesla, né? Então, tem diversos conceitos, né? Tem carros elétricos que tem um motor só. Tem carros que tem 4 motores, um por roda. Tem carros que tem 2 motores, né? Eixo da frente e eixo de trás.
Então depende do que você quer fazer. Você quer fazer um carro 4x4, você põe um motor em cada roda e você controla eletronicamente a demanda que você precisa a todo momento. Então, estamos falando de Então, custo, eficiência, né, o peso, né, sim, do sim, equipamento, sim, tudo sim. isso, né? Tudo isso. Exemplo aí que está no mercado, o RAV4 hoje, da Toyota, é um híbrido, que ele é 4x4, o eixo dianteiro é um motor, né, a combustão, eixo traseiro são 2 motores elétricos. Tá? Então, ele, para a saída do carro, quando você está num farol, ele sai com os motores elétricos. Então, você tira o carro da inércia, o peso, né, de quase 1.800 quilos tem aquele carro, tira da inércia sem usar combustão. A partir do momento que o carro atingiu uma velocidade mínima, entra o motor a combustão, ele já não precisa fazer aquela força e consumir combustível rápido nesse início, né, de partida do carro, a partir da inércia. E ele faz essa função quando você está numa condição off-road. Se perder tração nas rodas dianteiras, ele aciona sob demanda as rodas elétricas traseiras, né, para te tirar do que você está precisando ali. Bastante campo, né? Então, para bastante campo. Tem as coisas de baixo volume, né? Por exemplo, o que é usado ninguém sabe. Por exemplo, toda farinha tem pó de ferro. Toda farinha. Ela é enriquecida, né? A gente fala farinha enriquecida, né? Então tem pó de ferro. Você usa indústria farmacêutica. Diversos remédios usam ferro na composição. E você tem sulfato de ferro para quem tem anemia. Isso é um negócio. Mas isso, como é pouco o consumo ainda. Agora tem a parte de solda, que talvez seja uma das que mais usam, né, o pó de ferro. Então, esses eletrodos de solda, eles são revestidos, né, com o pó de ferro. Então, além da liga, que é a própria solda, o arame que está lá dentro, a parte externa tem o pó aglomerado. Então, isso consome muito pó de ferro. Você usa o pó de ferro também para fazer outras ligas. Por exemplo, na extração de nióbio, você usa o pó de ferro para reações ali, químicas para purificar. Né? Ele é extraído como minério. Para você chegar na forma elementar, você precisa de reações químicas. Nióbio é um metal refratário. Não dá para fundir. A temperatura de fusão muito alta, né? Acima de 3.500 graus. Existem outras condições, purificação de água. Quando você tem a água, né, contaminada por ferro ou água dura, você tem sistemas que usam pó de ferro que também consegue trazer essa água para dentro de uma especificação de tolerância, né, de potabilidade boa. Tem muita coisa. Se for pensando, fundição de alumínio, existem ligas de alumínio que demandam algumas propriedades e você precisa adicionar pó de ferro. Então você faz billets, né, que é como se fosse bolachas de ferro que são adicionadas no alumínio fundido, para criar uma reação e no final você obter algum tipo de propriedade mecânica especial. O interessante desse assunto foi o que motivou a gente a começar a conversar com profissionais sobre as possíveis aplicações, né, de pós metálicos. A gente percebe, né, que tem a questão, como a gente falou no começo, da formação. Os livros que você leu no começo devem ter sido todos em inglês. A gente tem pouca coisa em português. A gente tem os cursos de engenharia metalúrgica tratando, né, a questão do pó metálico como um subprojeto, subproduto, subprocesso. Então, a gente, como a gente começa a conversar sobre isso, a gente percebe que é um campo ainda que já é muito grande, né? Os números de empresas como a Höganäs ou como outras produtoras de pós metálicos, o volume é bastante grande, mas tem muito espaço para crescer. E depende muito, né? Assim, o que eu estou tentando fechar o raciocínio depende muito do aprendizado do profissional, do engenheiro, que consiga imaginar que aquela peça que está precisando fazer, ou aquele processo, considere o pó metálico como uma possível solução. E aí que você começa todo um trabalho de desenvolvimento, né? De pesquisa e desenvolvimento. Não é porque você falou, essa peça eu vou fazer com sinterizada e a solução já está pronta, não. Você vai ter que descobrir qual é a melhor mistura, enfim, aí começa todo um novo trabalho, né? Então, assim, o que a gente está fazendo aqui na Metal Futuro
discutir um pouco sobre isso, juntando outros engenheiros metalúrgicos nessa discussão. Esse bate-papo foi muito proveitoso. A gente está inaugurando esse novo formato aqui desse bate-papo e é muito bom ter a sua opinião assim sobre isso. A gente está caminhando um pouco para o fim do nosso papo aqui. Você também fica à vontade para dar um novo panorama, acrescentar algumas informações aí. O que eu sempre falo, né? Vou aproveitar aqui até o espaço, que provavelmente pessoas de empresa, principalmente de compras, vão ver isso. A gente sempre pede, né, para as empresas, para montadoras, sistemistas, contatar a empresa de metalurgia do pó no início de um projeto. Então, você vai lançar um carro daqui 3 anos, né, você pega, normalmente eu trabalhava na Bosch, então eu via muito isso lá, vinha das montadoras o modelo do carro 3D, eles vão falar, olha, Bosch, você vai fazer sistema de injeção, bomba, de combustível, motor de partida, alternador. Então a Bosch já fazia os modelos 3D, começava a encaixar, fazer o mockup, né? E em cima daquilo ela ia ver qual produto ela tinha ali já a concepção e adaptar para aquele projeto. Hoje não, hoje o negócio é mais, né, é bem específico. Às vezes a montadora não te deixa espaço até para você colocar o seu sistema, né? E assim funciona também para as peças dentro do sistema, né? O sistemista ou a montadora, quando ela compra direta, às vezes ela te passa a hora que o carro já está com o conceito definido. Aí você tem que se virar para encaixar ou atender uma especificação, né, que às vezes até não é factível. Isso pode atrasar esse projeto como um todo. Então, se eles no começo já abrirem com a gente começar a trabalhar junto, a chance de a gente conseguir fazer alguma coisa que seja mais adequada e é um custo menor, né, aumenta. Tá? E também, eu falo também para sistemistas e montadoras que eles têm que abrir as fábricas deles para profissionais de metalurgia do pó, que às vezes o que traz assim uma melhoria de produto e o que eles buscam, todo mundo busca, que é a redução de custo, é a gente olhar o que eles têm lá dentro já existente, às vezes é um negócio, até um projeto já velho, mas que você olhando, entendendo o que faz, o que ele precisa, né, do ponto de vista de montar essas coisas, a gente consegue converter essa peça para o processo de metalurgia do pó. Tá? Então, isso ajuda na redução de custo para eles e ajuda para nós a ganhar mercado também. Quando você falou de tamanho de mercado, é grande realmente, né, mas hoje é concentrado esse mercado em 3 ou 4 fabricantes de pó, mas se você comparar ainda esses 3 ou 4 fabricantes, o que eles fazem de pó, com a indústria de aço, em barra, chapa e tal, representa 1 a 1,5%. Tá? Então, você tem uma oportunidade bem grande ainda. Pois é, esse foi um dos números que também nos chamou a atenção, né? Você falou 1%, nos Estados Unidos talvez 1,5%, né? Então, tem realmente essa iniciativa tem essa vontade, né, de expandir um pouco esse mercado. Paulini, muito obrigado pelo seu tempo, dessa conversa. Espero que quem estiver nos assistindo aí consiga ter uma noção do tamanho das oportunidades que existem nesse mercado. Eu quero deixar aqui um convite aqui para você que está nos assistindo, curtir nossas redes sociais, dar uma olhada nos vídeos que nós já fizemos, já trouxemos muita gente legal para falar com a gente também, e acompanhe os próximos vídeos da Metal Futuro. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição. Tá? Meu nome é Marco Pallini, trabalho na GKN Sinter Metals. Então, fácil de contatar.